caricatas assassinas. Vamos todos morrer com Hugo van der Ding. Vamos de facto, queres mandar beijinhos lá para casa? Alô, bom dia, beijinho a todos vocês. É verdade. Grande beijinho enorme. E beijinho também para a equipa das manhãs. Das manhãs, Pois das é, manhãs. estou aqui mais uma vez com o Vasco Pereira Coutinho, que está a dizer olá para Alô, casa. bom dia, tudo bem? Está tudo bem? Obrigado. Vamos a isto, vamos matar alguém. Emanuel, solta-me a trilha, faz favor. Como se fosse cães. Pronto, eu já sabia. Neste dia, em 1912, incrível, é verdade, bom ano, bom vinho e azeite também. Morria em Dayton, isto fica no Ohio, aos 45 anos. Mas amoroso, Mas novíssimo, coitado. novíssimo, muito Querido. novo. É verdade. Beijinho para a família. Sim, ficaram péssimos na altura. Claro. A mulher teve um grande desgosto. Por acaso não, que ele nunca casou. Falamos do inventor americano e pioneiro da aviação, Wilbur Wright. Exactly. Wilbur Wright. Wilbur nasceu em 1867 no Indiana Jones. Se chamasse Jones, eu podia dizer, nasceu no Indiana Jones. Ele era filho de um bispo de uma igreja evangélica que há e era um de 7 irmãos. Claro que desde que nasceu ele era inseparável de um deles, Orville, que era 4 anos mais novo. Portanto, não podia ser inseparável desde que nasceu, uma vez que o irmão era 4 anos mais novo. Portanto, ficaram inseparáveis desde os seus 4 anos e desde que o irmão Orville... Eram siameses com 4 anos de diferença. Exatamente, só nasceu depois. A mãe teve até bastante mal aqueles 4 anos no hospital. Orville, não chove nem cai Orville, mas faz um frio formidável. Bom, vamos lá ver, eles eram mesmo inseparáveis, tão inseparáveis que, como nós sabemos, ficaram na história coletivamente como os irmãos Wright. The Wright Brothers Wright. O pai, que era o bispo, já cheira-me a bispo, que era quando queimava o arroz, dizia a mãe, foi a mãe que inventou essa expressão, cheira-me a bispo. Ele era daqueles pais que gostava de estragar os miúdos com brinquedos. Trazia sempre uns brinquedos, assim, trazia uns chocolates, umas Playstations, isto no século XIX, não é? Que é tudo ótimo. E um dia trouxe para casa uma espécie de, vou dizer, um pequeno helicóptero, uma coisinha com umas asitas, umas hélices de madeira, sim, uma coisa que parecia assim uma espécie de inseto, que tinha um elástico. É sempre boa ideia oferecer isto às crianças, uma espécie de fisga. Tinha assim um elástico e eles punham assim um berlinde e fal. E foi assim que vazaram o olho à avó, provavelmente. Não foi nada, estou a brincar. Pronto, era uma coisa de madeira que puxavas assim um elástico e aquilo fazia e voava no ar. Isso vende-se na Piazza Navona. Vende-se? Os senhores vendem, que a pessoa tira pelo ar com um brilhante. Era tal e qual isso. Só que no Indiana, que também deve lá haver, se há algo italiano que vou para lá, da máfia. Bom, não é uma Barbie, não é? Não é a Barbie esvoaçante, mas também pode ser engraçado. Ora, o que é que os miúdos fizeram? Agarraram naquilo e não descansaram enquanto não arrebentaram o brinquedo. Também eras assim, em miúdo. Até arrebentar o elástico, até levar com o brinquedo na cabeça. Uma vez levei com um balão. Fazia barulho. Foi? Tipo, tim. E os teus pais depois deram-te uma tareia gigantesca? Foi só por estar fazendo barulho. Está tudo bem, não vamos superei esse assunto. Não é sobre mim isto. Exatamente. Bom, eles eram levados da breca, já se sabe como são as crianças, lá partiram o brinquedo. A verdade é que também não descansaram enquanto partiram, mas também não descansaram enquanto não viram como é que aquilo era feito e o reconstruíram de raiz com outras coisas quaisquer. Provavelmente roubaram aos pais como se fossem pequenos toxicodependentes. Daí foi um salto para começarem a construir lá os seus brinquedos e a vender aos amigos no colégio. E vai daí um salto ainda mais pequeno, começarem a vender a Crystal Meth. Estou a brincar porque Crystal Meth ainda não existia. Posso até dizer que as anfetaminas só foram sintetizadas pela primeira vez em 1887 na Alemanha pelo químico romeno Lazar Endelenau. Porque tem imenso interesse. Sim. E só 20 anos, nos anos 20, aliás, é que foram criadas as metanfetaminas, que é o nome científico do Crystal Meth. Isto foi no Japão e eram famosamente usadas pelos pilotos kamikaze antes de se atirarem para os seus alvos. Tomavam Crystal Meth
Que era para não pensarem muito. Sim, que é para não. Pronto, para quando estiverem a fazer aquilo, dizem, isto até, não sei, até é o melhor que me está a acontecer. E mesmo assim, isto só se torna uma droga recreativa já nos anos 50, e por essa altura já os irmãos Wright tinham morrido há bastante tempo. Isto de facto não tem nada a ver com o propósito desta rubrica hoje, mas claro, o saber não ocupa lugar, e tenho a certeza que muitos dos adolescentes vão agradecer mais tarde saber um bocadinho da história daquilo que destruiu as suas vidas, no caso o Crystal Meth. Nós estávamos a falar de brinquedos. Depois, já mais jovem adultos, eles tiveram que se fazer à vida, e então juntos sempre, eles vão ser inseparáveis, vão abrir uma gráfica para imprimir lá umas porcarias, e depois uma oficina de reparação de bicicletas. A coisa correu bem, mas o bichinho de criar coisas fez com que eles se cansassem. O bichinho desde sempre. Tinha aquele bichinho de teatro, o bichinho do teatro. Tinham vários bichinhos, tinha o bichinho do ouvido, e eles adoravam era inventar coisas. Então a reparação não lhes preenchia assim não existia as medidas, e vão começar a construir as suas próprias bicicletas. Incrível. Agora, os conhecimentos que eles ganharam, aquela coisa das correias, os raios, não é, das rodas, os pneus, os guiadores, tudo isso vai ser muito exatamente, vai ser muito importante para a verdadeira paixão destes irmãos, e aquilo porque eles são famosos, claro, os aviões. Eles fazem as suas experiências, e como era uma coisa nova, não havia nada, não havia aviões, portanto teve que sair tudo da sua cabeça. Ou seja, mais do que construir ou inventar um avião, tratava-se aqui de arranjar, de teorizar como é que era possível voar um objeto mais pesado que o ar. É, portanto, absolutamente pioneiro. Não é tipo, temos um avião, vamos cá modernizar. Não, era mesmo criar o conceito de voar, claro, com uma máquina mais pesada do que o ar, que é um desejo, em boa verdade, primordial dos seres humanos, não é? Nós inventamos mitos desde tempos imemoriais de criaturas que voam, não é? Ou daquela ideia de poder voar. Os anjos, por exemplo, inventados pela Igreja Católica para dominar o mundo, ou a própria Nossa Senhora, que também voa, quer dizer, ou tem um escadote, como é que foi parar em cima da azinheira na Cova da Iria. Portanto, alguma destas duas realidades foi. Ou voou, ou foi durante a noite com um escadote, enquanto não a estavam de facto a ver. Bom, eles lá começam as suas experiências, são muitas experiências, inspirados na mecânica das bicicletas, mas também na observação da natureza, nos bichos que já vão sozinhos, claro, os pássaros, passar muitas horas a ver os pássaros, se calhar fumavam, não estou a dizer que não fumassem uma ou outra coisa. Sim, claro, para tipo, olha as pássaros. Também é sempre a mesma coisa. Exatamente, e riam-se muito. Um dos pássaros que eles mais estudavam era as águias, porque lhes interessava, era maiores também, dava para ver mais ao longe. Em 1899, portanto, mesmo já quase no finalzinho do século XIX, eles constroem uma espécie de papagaio de papel gigante para testar a aerodinâmica. Só que o grande desafio era pôr lá dentro uma pessoa, portanto, conseguir voar um objeto com uma pessoa lá dentro. Em 1900, eles fazem a primeira experiência. Era um planador preparado para levar uma pessoa, mas ainda sem pessoa. Já tinha um teste em humanos. Fizeram com eles próprios, são eles próprios os seus. Não, isso não podemos acusar de não ter sido eles próprios. Os testes nem sempre corriam bem, não é? Mas o que eles, cada vez que erravam, aprendiam o que é que não era, o que é que tinham feito de errado, e lá foram. Criaram um túnel de vento, que é uma coisa com uma ventoinha gigante numa ponta, para treinar a aerodinâmica com os modelos que eles iam inventando, estes seus protótipos. A tia se passar. A tia estava a passar em casa. Ela ficava assim, ai, não estou a acreditar. Até que no dia 17 de dezembro de 1903, no lugar que eles escolheram, Kill Devil Hills, isto fica em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, eram 10h35 da manhã. Ele e o irmão Orville, aliás, o irmão Orville aqui aos comandos, a máquina tinha ajuda de uma catapulta, portanto lançaram assim, ei, catapulta, sumba, e o avião vai, e levantou o voo e percorreu 36 metros em 12 segundos. É considerado o primeiro voo de sempre de um objeto mais pesado pelo ar, controlado por uma pessoa. Portanto, e com a guiá-lo, no fundo, se quiseres. Eles fizeram mais 3 voos nessa manhã. O nosso Hilbert depois também voou e correu tudo bem. E estava assim aberto o caminho para um sonho que durante séculos tinha escapado mesmo às mentes mais brilhantes. Nós sabemos, o Leonardo da Vinci tinha desenhos de helicópteros, dessas coisas, mas nunca ninguém tinha encontrado uma verdadeira maneira de o fazer. Claro, é um caminho feitas de muitas pequenas contribuições, não só deles, mas, ou seja, já o Leonardo da Vinci já é uma contribuição. Claro. Portanto, tudo, esses momentos em que se descobre são muitas contribuições que estão no nosso passado, não é? Claro, que foi como se finalmente se tivesse aberto uma comporta. Completamente. Pelo menos um Alcácer do Sal. Vá. E
logo nesse ano, os feitos iam sendo batidos a uma velocidade enorme, ou seja, quase na semana 36, a seguir, 38, 38, 39, e por muitas pessoas, não eram só eles. No ano a seguir, estes irmãos Wright já voavam 1 quilómetro. Incrível, é ótimo. E em 1905, portanto 2 anos depois do primeiro voo, já fizeram uma nova versão do avião que fazia voos de meia hora e acrobacias aéreas. Viravam-se ao contrário. Viravam-se, olha agora sem dentes, aquele clássico de olhe mãe, exatamente, olhe mãe. Aliás, o avião chamava-se precisamente Olhe Mãe, era o nome do primeiro avião dos irmãos. E depois, muitos outros nomes de pioneiros foram juntando com façanhas enormes nos anos a seguir, como voar pela primeira vez entre 2 cidades e até os voos transatlânticos entre a América e a Europa. O nosso Wilbur morreu novo, muito novo, que eu já disse, 45 anos, de febre tifoide, que era uma febre terrível. Quando se apanhava esta febre era muito chato, conhecido também como tifo. O irmãozinho Orville viveu mais 30 anos e muitas horas de voo. Depois, quando o mais velho dos irmãos nasceu, portanto, quando o nosso Wilbur nasceu, a maneira mais rápida de ir de um ponto ao outro era um cavalo. E quando morre o Orville, o irmão mais novo, já se tinha ultrapassado os aviões a barreira do som. É incrível na vida de 2 irmãos o salto em frente que a humanidade deu em termos de mobilidade. Já não tínhamos mobilidade reduzida e depois com eles a mobilidade começou a ser uma coisa extraordinária. Aumentada. Ou seja, a velocidade do som são 1200 km por hora. Isto em pouquíssimas décadas é mesmo extraordinário. Claro, e até já falámos aqui disto. Há quem defenda que o verdadeiro pioneiro foi o brasileiro Santos Dumont, porque em 1906, portanto 4 anos depois dos irmãos, ele pilotou o primeiro avião a levantar voo pelos seus próprios meios, ou seja, o dos irmãos Wright teve uma catapultado. Sim. Tá bem. E o Santos Dumont, apesar de ser uns aninhos mais tarde, é o primeiro avião que levanta voo sozinho com o seu próprio motor. Seja como for, os irmãos Wright, o Santos Dumont, a Amelia Earhart, o Charles Lindbergh, os portugueses Gá Coutinho e Sacadura Cabral, até Abbas Ibn Firnas, quem é este homem? Um árabe andaluz, portanto aqui de Córdoba, do século IX, que um dia encheu-se de penas e com 2 asas que ele próprio desenhou, deu 2 voltas no ar. É incrível, não é? É mesmo que queria este senhor. E todos eles são heróis. Estas pessoas foram pioneiras de uma aventura que não só é fascinante para os próprios, claro, e que para nós é tão óbvia hoje. Claro, é tal e qual. E mudou o mundo. Encurtou, tornou o mundo mais pequeno, no bom sentido, não é? Encurtou as distâncias. Hoje em dia vai-se em 6 horas aqui a Nova Iorque. É mesmo extraordinário isto. E depois destruímos o planeta inteiro. Ecológico, mas não se pode ter tudo. Eu prefiro poder ir. Eles tornaram o mundo uma aldeia. Do mundo uma aldeia, sim. No fundo, olha, obrigado pelo que eles fizeram. Mas eu prefiro poder ir passar férias à Coreia do Sul e chegar lá em 20 horas do que o planeta durar mais de 50 anos. Isto, mas estou a brincar, isto é gravíssimo, mas eles não têm culpa nenhuma. Agora, estes tipos que foram movidos mais do que por asas ou motores por uma característica da natureza humana, que é, e nós nunca devemos esquecer destas características da natureza humana, mesmo quando os tempos nos parecem mais feios, como parecem os nossos, que é esta fome e sede de fazer sempre mais, sempre melhor e ir sempre mais longe e mais alto. O Wilbur Wright morreu faz hoje 111 anos.